Fala galera, eu sou Thales Gomes e você está ouvindo o podcast do Papo de Gestão, um podcast do Gestão 4.0, no qual vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre gestão, growth e vendas com vocês. Aqui você vai aprender boas lições sobre liderança e empreendedorismo, lições essas que teriam me poupado de muitos erros na EasyTax e na Singu. E no final, vai falar comigo o que achou no Instagram do @Thales Gomes. Me segue para mais conteúdos como esse. Um grande abraço. A gente vai ter a Cris Junqueira falando sobre a carreira dela, falando sobre aprendizados da jornada, empreendedorismo no Nubank. Ô Cris, vamos puxar o nosso lado aqui. Sabe o que eu acho interessante? O pessoal, muitos deles, né, viram o nosso papo ano passado, e aí hoje eu conversei com alguns por direct e me deram uma sugestão que eu gostei muito. Eles falaram, cara, eu olho pra Cris assim, algumas mulheres, tá? Eu vejo um negócio tão inatingível. Como é que essa mulher pode ser, palavras deles, tá? Linda, mãe, inteligente, mega empresária. Então, parece que, que tá tão distante das pessoas. E a gente sabe que a nossa realidade, o tanto que você trabalha, eu te conheço, a gente sabe que a nossa realidade, ela é muito diferente do que as pessoas fantasiam. Parece que você caiu de paraquedas aí, né? Você não comeu um vidro, não sofreu preconceito, não sofreu com machismo, não teve desconfiança, não tem dia ruim, né? O pessoal sempre te vê com esse sorrisão e tal, não consegue imaginar. Então, eu acho que talvez um favor que a gente faz para essa nova geração de homens e mulheres que se inspiram em você como empreendedora é falar um pouco da Cris Pessoa, se você me permitir, sabe? O que construiu essa pessoa, né? Porque eu sei um pouco do seu histórico, mas eu sei pouco, porque a gente nunca teve a oportunidade de aprofundar disso. Por exemplo, eu não sei, por exemplo, sei que você é carioca, eu não sei como é que era a tua relação com a sua mãe, com o seu pai, o que formou o seu framework moral para que você tenha essa garra de trabalho. Você tem uma frase que eu adoro, você fala que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do planeta Terra, né? E eu acho incrível porque isso incentiva toda uma geração que muitas vezes está abdicando do sonho de ser mãe, porque fala assim, se eu for mãe eu vou perder produtividade, se eu for mãe, às vezes eu não vou conseguir entregar. E você fez o contrário, né? Você foi mãe e você está entregando hoje uma empresa, junto com o seu sócio, que vale 25 bilhões de dólares. Então, se você quisesse falar um pouco da construção da crise de hoje, eu queria deixar o microfone aberto para você exatamente desmistificar isso e ver que tem como construir outras crises, sim. Claro. Não, beleza, vamos começar por aí. Então, eu acho que, te ouvindo falar, a primeira coisa que veio à minha cabeça é aquela célebre frase assim: todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Exatamente. E eu acho que é incrível ouvir isso, né? Essa visão hoje, porque não precisa ir muito longe, sei lá, 10 anos atrás eu acho que não era nada disso que você está falando, né? Eu acho que a minha história é uma história de alguém que foi muito determinada, claro, né? E eu tive o privilégio de ter acesso a uma educação muito boa, eu nunca precisei me preocupar se ia ter comida na mesa, se ia ter um teto na minha cabeça, entendeu? Do tipo assim, se eu ia sofrer uma violência. De fato, isso tudo me ajudou muito a não ter que me preocupar com essas coisas e poder me preocupar com outras, né? Mas claro que eu tive os meus perrengues e tive as minhas dificuldades e fui conquistando as coisas na minha vida aos poucos, né? Então, assim, eu comecei minha carreira sem nada, né? Assim, para quem acha que eu vim de uma família mega rica, né? Do tipo, você falou assim, né? Como é que foi com os seus pais e tal? Meus pais me deram educação e me ensinaram o valor do trabalho, até porque eu acordava de manhã e a minha escola começava às 7 horas da manhã e eu morava muito longe, eu morava no subúrbio, então eu tinha que eu morava bem longe, então eu tinha que acordar Morava muito onde? cedo. Eu sou de Ribeirão Preto, vamos lá. Você falou, você é carioca. Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade, no interior. Mas eu fui criada no Rio de Janeiro, né? E eu morei a boa parte da minha vida na Tijuca, né? Você é tijucano, igual o Alfredo. É, Legal. Legal. e eu estudava na Zona Sul, né? Porque era onde tinha a boa escola, né? Do tipo Você assim, foi a para Santo melhor Agostinho, escola é isso? foi para Santo Agostinho. Clássico. Meus pais, assim, do tipo, eles não tinham grana para nada, mas a uma coisa que eles priorizaram foi pagar uma boa escola para mim e para as minhas irmãs. Então, eu tinha que acordar às 5 da manhã, sozinha, né?
E muitas vezes, assim, antes de eu sair de casa, meus pais já tinham saído para ir trabalhar e muitas vezes eu ia dormir à noite, às 9, sei lá, 10, 11 da noite, e eles não tinham chegado ainda do trabalho, sabe? Então, a uma coisa que eu aprendi muito com eles foi o valor do trabalho. Isso sem dúvida, assim, foi o que eles mais me ensinaram, né? Então, eu desde muito cedo, eu tinha essa vontade, sabe? De ter uma vida muito diferente daquilo que eu cresci, né? E do que eu vivi. Eu passei muito perrengue. Quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, eu fui morar em República. Eram 4 mulheres e um banheiro, bicho. Era fogo, Nossa. né? Pegava ônibus, sabe? Assim, do tipo, para chegar na Poli. A Poli começava acho que 7:30 da manhã, então aquela coisa de pegar o busão mega cedo, sabe? Tipo, no inverno, a turma que pega ônibus em São Paulo sabe o frio que é. Você chega lá na cidade universitária. Então, assim, as coisas foram acontecendo para mim aos poucos, bem aos poucos, e através de muito esforço, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava para me formar na Poli no último ano, eu tinha conseguido um estágio bacana, mas eu trabalhava assim que nem gente grande, sabe? Tipo, trabalhava, era estagiária, mas trabalhava bem. Eu estava no último ano da faculdade. Eu comecei a fazer as matérias do mestrado na Poli, na USP, ao mesmo tempo enquanto eu trabalhava, né? Então, assim, até hoje, sinceramente, quando eu lembro disso, eu fazendo assim, trabalho de, né, TCC, de formatura, trabalhando, na época eu fazia espanhol, né, estudava espanhol, fazendo as matérias do mestrado, foi uma coisa muito louca, assim, eu nem lembro como que eu vivia, como que eu operava. E eu sempre fui uma pessoa meio que desbalanceada, né, um O pouco. que Então, você assim, quer né, dizer com isso? nessa época, tudo que eu fazia era isso, assim, a coisa que mais importava pra mim era isso, então eu não tinha outras coisas na vida, era só isso, Você vai sabe? all in naquilo ali. É All isso in. aí. Entendi. Muito, muito foco, entendeu? E até hoje eu acho que eu sou um pouco assim, porque eu tive uma fase que a minha carreira foi a única coisa que importava para mim, mas depois que eu casei, né, eu, tipo, comecei a pensar um pouco mais na minha família, aí eu abri um espacinho para essa segunda coisa que é a minha família, mas até hoje, do tipo, é isso que eu priorizo na minha vida, do tipo, Sim. eu não tenho uma vida social, sabe? Tipo, eu não tenho. Eu sei que você, por exemplo, é um cara que valoriza muito esporte, né? Que você tem uma vida física muito ativa. Eu olho no espelho, tem um monte de coisa que eu não gosto e eu Ah, tenho mas você que tá ótimo. aceitar. Super te entendo. Mas você tem Nubank, 2 filhas, marido, que não sobra tempo, né, Cris? A verdade é Não que tem são milagre, escolhas, é né? isso, do tipo, são escolhas, cada escolha é uma renúncia. Então, assim, eu Exato. adoraria poder fazer um monte de treino, do tipo assim, estar numa forma física muito melhor, ter uma vida social muito mais legal, ter hobbies, né, ter muito mais lazer. Seria ótimo, mas Sim, não é a minha prioridade agora. Eu sei que eu tenho sim. que abrir mão disso para ter o que eu tenho, entendeu? Sim, não, e faz todo sentido. E o que eu acho legal que você falou da sua construção moral, né, e eu me identifico super com isso, é o valor do trabalho. E, cara, todas as vezes que eu conversei com gente extremamente bem-sucedida, todos falam a mesma coisa, do valor do trabalho, do que os pais É. ensinaram o valor do trabalho. O meu exemplo, Cris, foi da minha avó, que era uma empregada doméstica, né, que é quem me criou. Puta, pra quem não sabe, gente, a minha avó, ela morava na casa do patrão dela, que é o meu padrinho, né, que eu chamo de avô. E, cara, a mulher trabalhava em 2 empregos, que é na casa dessa pessoa, do seu Jorge, que é o que eu chamo de avô. Trabalhava de faxineira num colégio estadual e vendia natura, né, para poder complementar a renda para pagar meus estudos. Então, eu cresci Uhum. vendo uma mulher foda, decidida. Naquela época, era uma loucura uma mulher do interior de Minas religiosa ser separada, ela era separada. Eu sofri preconceito por isso. E, cara, ele trabalhava igual louco, você tava nem aí pra isso, ele só trabalhava. Trabalhava e falava assim: eu quero É. te dar a melhor educação possível. Então você cresce com esses valores, né? E você replica isso pro resto da vida. Eu fico imaginando as suas filhas agora vendo isso. Vendo, cara, minha mãe é foda, minha mãe trabalha pra caramba, minha mãe dedica um puta tempo pra gente. Você é uma mãe super carinhosa, né? Quem te segue vê. A Cris é fã de Disney, gente. Então, tipo, ela faz final de semana panquequinha pras filhas, pro negócio de Disney, monta bonequinho da Disney, monta quebra-cabeça. É um carinho, uma dedicação incrível, assim, é um carinho com o qual você cria essas crianças. São crianças que vão crescer seguras, porque são extremamente amadas, com o exemplo dos pais trabalhadores, bem-sucedidos e vendo que de fato o trabalho constrói. E eu acho que falta um pouco disso, sabe? Acho que faltam exemplos como o seu, que sejam mais amplificados, né? Porque hoje tem tanta gente que tenta vender que é fácil ganhar dinheiro, eu vou te ensinar uma técnica que você vai ganhar dinheiro, compra o meu curso que você vai ficar rico, vou te ensinar um trade que você vai ficar milionário, né? Quem dera fosse Capaz. fácil assim, né? É.
capaz. Se fosse fácil, ninguém estava vendendo isso, né? O pessoal guardava o segredo e fazia. Então, é tudo construído por muito trabalho, né? E eu acho que o Nubank acaba sendo um pouco fruto disso. Mas uma coisa que eu acho que é legal, que eu sei, porque você já me falou também na física, mas eu não sei se está claro para a galera, a Cris, gente, ela estudou engenharia na melhor escola de engenharia da América Latina, que é a Poli, e estudou jornalismo também, né, Cris? Então, na verdade, eu até ouvi você falando isso pro Davi ontem. Eu não sou formada em jornalismo. Eu cheguei a me matricular na faculdade, eu queria ser jornalista, mas aí eu tranquei e fui ser engenheira, né? A história eu sempre gostei muito de comunicação, sempre escrevi muito. Então, na época, quando eu estava no colegial, eu cheguei a publicar muitos textos, eu ganhei alguns concursos literários, tem alguns livros que foram publicados com crônicas minhas daquela época. Mas eu cheguei à conclusão de que se eu fosse jornalista, essa ia ser minha carreira, né? Era, tipo, o que eu ia aprender era isso, era relacionado à comunicação. Mas que se eu fosse atrás de uma formação um pouco mais ampla, eu sempre ia poder escrever, eu sempre ia poder, né, fazer alguma coisa no espectro da comunicação, embora eu não tivesse essa formação. Então, ao longo do tempo, por exemplo, quando eu estava na Poli, eu trabalhei, escrevi para o jornal da Poli, né, trabalhava junto com os editores lá. Ao longo do tempo, é algo que eu nunca deixei de fazer. Aliás, uma coisa que eu nunca falei publicamente sobre isso, só algumas poucas pessoas que me conhecem sabem, é que tem mais de 2 anos já, eu escrevo cartas para as minhas filhas, né? Olha só. Então, eu comprei, assim, alguns cadernos da Disney também, né? Que você comentou aí que eu sou a louca da Disney, mas qual foi a conclusão que eu cheguei? Em vários momentos eu me vi olhando na época para Alice, porque a Bela nem tinha nascido quando eu comecei a fazer isso, né? E olhando para ela e fazendo reflexões sobre a minha própria vida, sobre o que eu aprendi ao longo dos anos, sobre ser mulher, né? Sobre tanta coisa tantas fichas que levaram tanto tempo para cair. E eu falava assim, gente, ela hoje não consegue entender isso, não adianta eu falar isso para ela, né? E quando ela entender, eu não vou me lembrar disso, né? E aí eu comecei a escrever essas cartas, sabe? E já tem mais de 2 anos, assim, e tem muita coisa escrita. Então é algo que faz parte de mim. Até hoje eu escrevo muito, eu escrevo para os clientes, eu escrevo para os times, eu escrevo... Bom, comecei a produzir conteúdo aqui no Instagram um pouco por causa disso, para organizar as ideias na minha cabeça. Mais cedo ou mais tarde sai meu livro também, porque inclusive eu já comecei... Você começou a escrever o livro ou não? Comecei na licença maternidade da Bela ano passado, antes da pandemia chegar. A Bela foi um bebê muito, muito abençoado, assim. Ela dormia bem, mamava bem. E quando ela estava com, sei lá, um mês e meio, eu estava de licença maternidade, aquela coisa do recém-nascido que dorme o dia inteiro, né? Dorme muita coisa. E eu, enfim, tinha organizado a vida no Nubank. Eu falei, vou tirar uma licença maternidade, não vou trabalhar. Mas eu ficava olhando pro teto, eu falei assim, não, mas alguma coisa eu preciso fazer. É muito você. Aí eu comecei a escrever um livro. E foi quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no Insta. Foi há 1 ano atrás, quando eu estava na licença maternidade da Bela. Que animal. Isso é muito altruísmo, né, cara? Porque uma mulher ocupada como você, e dá um puta trabalho produzir conteúdo pro Instagram. O pessoal acha que é mole, mas dá um trabalho bizarro produzir conteúdo pra isso aqui. Então, assim, eu estaria fácil que você gasta 1 hora por dia, pelo menos, fazendo isso, né? Eu invisto... sim. Óbvio que louca da eficiência que eu sou, né? Deve ter criado muito framework já, né? Eu já organizei assim, as imagens que eu uso para os stories, a maneira como eu escrevo, tipo, as horas do dia que eu consigo responder as caixinhas, que eu estou fazendo outra coisa. Então, tipo, já vi o cúmulo da eficiência, assim. Mas sabe um ponto que eu reparei aqui em você? Quando você falou de escrever cartas para sua filha. Olha, vamos lá, vamos correlacionar aqui. O Nubank é o Nubank. Por quê? Porque ele tem atenção aos detalhes, na minha opinião, tá? Posso estar errado. Na minha opinião a atenção aos detalhes faz com que vocês sejam vocês, né? Que é o que os bancões não têm atenção. Você fala, Gurenov. Você fala, não, Gurenov não serve aqui. Qual que é o melhor que o Davi falou ontem? A gente vende cultura. A gente vende resolver a vida do cliente. Então, como que eu posso olhar os detalhes? Eu me lembro, cara, de coisas do tipo. O Nubank foi a primeira empresa no Brasil, agora dos últimos tempos, que começou a ter uma preocupação do tipo: o cliente teve o cartão dele comido pelo cachorro. Manda uma carta escrita à mão com um bichinho roxo para casa do cliente. Cara, isso era incrível. Quando eu vi isso, eu falei, cara, incrível o que esses caras estão fazendo. Isso tem muito seu traço, né? Porque essa atenção ao detalhe, essa organização, o fato de você escrever carta. E isso tem muito a ver também
com aquilo que você é fã incondicional, que é a Disney, né? Que a Disney é a Sim, grande referência de atenção aos detalhes, né? Como que você sim. acha que o empreendedor pode pegar esse framework para poder trabalhar no negócio dele? De onde que você acha que é o ponto de partida para ele começar a pensar os processos para atenção aos detalhes, para trabalhar essa cultura do encantamento? Pois é, eu achei que eu ia falar essa palavra, né? Assim, o que a gente busca é encantar o cliente, né? E uma grande inspiração, sem dúvida, é a Disney, né? Eu sou muito fã deles, né? Quem me segue sabe, e, enfim, quem me acompanha sabe o quanto que eu divido de conteúdo deles também. E é isso, é sobre a gente entender a experiência que esse cliente vai passar, né? E entender como que a gente pode usar esses pontos de contato para surpreender, para exceder as expectativas que as pessoas têm, para justamente encantar esse cliente, né? Então, sim, sem dúvida, acho que muito do que o Nubank conseguiu construir, e eu sou uma pessoa que acredita profundamente que a empresa é a cultura, é a marca, é o produto, é uma coisa só, sabe? Eu acho que tem muita empresa que se engana e fala assim, não, 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 a nossa marca vai significar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas aqui dentro a gente faz desse outro jeito aqui, sabe? Mas o cliente Uhum. vê isso, ele vê quando não é autêntico, ele vê muito transparente, sabe? É muito fácil ver o que é falso, ver o Verdade. que é maquiado, sabe? Então tem que ser autêntico. Eu acho que no fim do dia você precisa se cercar de pessoas que compartilham essa vontade, né? Essa vontade de encantar o cliente, essa atenção ao detalhe. E não é sobre ser perfeito, né? Eu acho que outro dia também você falou sobre isso, sobre o feito é melhor do que o perfeito. Eu super concordo. Mas a gente fala muito no Nubank, não sobre o good enough, né? Que você estava falando, isso aqui tá bom, suficiente, né? Mas a gente fala do great enough, né? Isso aqui tá ótimo o suficiente, entendeu? Bom. Então, é isso que a gente procura fazer, né? Acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente quer que seja ótimo o suficiente. E tem uma transposição aqui, eu gosto sempre de fazer essa tradução para quem está nos assistindo aplicar. Tem uma transposição, sei lá, setores de bares e restaurantes estão sofrendo tanto, né? E eu dei um exemplo de uma churrascaria daqui de São Paulo, gente, que chama Barbacoa. Eu conheço o Jefferson, que é o fundador da Barbacoa, né? Aí eu tava trocando uma ideia com o Jefferson, eu falei, mano, você tem que fazer delivery. Ele falou, pô, mas delivery de rodízio, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu falei, cara, não sei, mas assim, é algum play de Você tem que embalagem. fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, porque não vai É. abrir isso não. O pessoal tava achando, eu falando ano passado com o Jefferson, né? Eu acho que eu vou Uhum. pensar alguma coisa de embalagem. Cara, eu sou do interior, você é da Tijuca, você deve ter feito isso também. Quando você vai pro açougue, antigamente a gente passou a comprar carne, o cara enrolava a carne num papel. Você lembra aquele papel de açougue? O Sim. Jefferson do Barbacoa, ele descobriu que aquele papel adaptado, ele botou um treino no papel, ele mantém a carne suculenta, quentinha, para poder entregar na tua casa como se estivesse saindo do espeto na hora. Olha E aí. montou um play, A o churrasco. inovação. Tô fazendo propaganda de graça aqui, porque assim, é incrível, e isso é a definição de inovação, tá? Pô, Inovação é vou pedir barbacoa simplificar. esse fim de semana, cara. Não Não, vai ter vale a jeito. pena, porque assim, tá muito bom, velho. Eu juro por Deus. Parece que você tá comendo, você pede o cupim dos caras, o negócio derrete, você corta Olha, na colher ali, porque ele arrumou um jeito de entregar que funciona. A outra coisa é uma hamburgueria. Que, porra, eu tentei lembrar o nome do hambúrguer, hoje eu não tô lembrando que hamburgueria que é, que eu queria fazer propaganda de graça pros caras, que eles mandaram muito bem. Eu reclamava eu reclamo de tudo, tá? Quando me dá a oportunidade, eu reclamo. Eu reclamava, falei, cara, tua batata tá murcha. Tem que arrumar alguma coisa na embalagem pra não ficar murcha. Aí os caras começaram a furar a embalagem, botar um papel ali por baixo, e a batata veio crocante. Tipo assim, essa atenção ao detalhe, que é o que a sim. Cris está falando que eles têm, a gente tem que transpor para o nosso negócio mesmo. Então, pensa a tua jornada de consumo agora. Pô, o cliente chega aqui, quer o produto, e aí? Por onde que ele me acha? Uma vez que ele consumiu, quais são os pontos de contato com ele? Depois que ele consumiu, tem algum ponto que tem necessidade de ter contato com ele ou não? E vamos avaliar parte por parte, com atenção ao detalhe, para entender o que eu posso fazer, que eu gostei dessa frase que você falou, que vou usar isso no meu time, para ser great enough, né? Para ser bom demais o suficiente. Não bom o suficiente. Bom o suficiente deixa para o competidor, que já É, já ele sucumbe. Né? Ninguém resiste a uma boa experiência, né, Cris? E vocês exato. são case disso, vocês não fazem marketing, é incrível, né? Pois a gente gosta de pensar que quanto melhor é o que você está fazendo, o seu produto, o seu serviço, menos marketing você precisa fazer, né? A gente faz alguma Inacreditável. coisa, mas é muito na linha de falar assim, eventualmente esses clientes, eles ouviriam falar da gente e eles viriam, né? Mas se a gente puder acelerar esse processo, né, do tipo assim, trazer eles antes, né, melhor para eles, porque eles se libertam dessa vida horrorosa que é ser refém do serviço ruim dos bancões. E para a gente também é melhor porque a gente tem um cliente mais cedo, né? Então, acho que o marketing que a gente faz, a gente pensa dessa maneira, é um pouco de acelerar
essa cronologia aí, né? A gente pensa que o Sim. cliente ele viria de qualquer jeito porque o produto é bom, né? Só quero E que venha o eventualmente mais rápido possível. quero que venha mais cedo. Faz sentido. É. E aqui vos fala, tá? Uma mulher que é formada na melhor escola de marketing do mundo. Ela tem MBA em Kellogg, que é a melhor escola de marketing do mundo, que é onde o Philip Kotler dá aula e tal. Então, quem estudou marketing aí sabe que o Kotler é o pai do marketing, escreveu a Bíblia do marketing, tal, o cara dá aula lá. E mesmo assim, que ela entendeu que marketing não é simplesmente sair gastando dinheiro adoidado, como inclusive, fazendo meia culpa, tá? Todas as startups fazem. Inclusive a gente, né? Já fez isso na Singu, faz isso na Exitac. Gasta dinheiro adoidado, faz uma conta de LTV sobre CAC, ele, se bater 1 em 6 meses, vambora, velho. O mercado adora É. isso, vai funcionar, e pau na máquina. Vocês sempre crescendo diferente, né, Cris? A gente prefere pegar esse dinheiro e investir no produto ser melhor, né? E porque, assim, é engraçado, hoje mesmo eu estava falando com um candidato, inclusive para uma posição de marketing, e ele estava falando, a gente estava falando sobre isso. Eu falei assim, ele me perguntou, eu falei assim, mas essas pessoas que indicam o Nubank para os outros, eles não ganham nada? Eu falei, não. Eles ganham, assim, um bom karma, né? Eles ganham uma energia positiva de ter salvado alguém, né? De um serviço ruim. E ele ficou assim, encantado, né? Eu falei, pois é, porque a partir do momento que você começa a meio que a subornar o seu cliente para fazer alguma coisa que ele espontaneamente não faria, você cria uma relação ali meio transacional, sabe? A gente quer ter uma relação emocional com o cliente, né? No fim, o que a gente quer é que o cliente ame a gente, né? E que ele, de coração, queira que o amigo, queira que o pai, a mãe, o irmão, o primo, tenham aquela experiência também, né? Então, a gente prefere investir nisso. Você falou do valor de ter as pessoas certas do lado, né? Se você fosse dar uma dica pra gente aqui acerca de contratação, você tem um conjunto de perguntas, gente, se organizado, se bobear, você tem isso. Um conjunto de perguntas que você não abre mão de fazer. Você pode falar quais são ou não? Tenho. Claro, eu comento algumas, né? Eu acho que tem uma que eu sempre gosto de fazer. Primeiro, eu sempre começo entendendo as transições de carreira que a pessoa fez, né? Então, ao longo do tempo, se você entende um pouco por que ela saiu das empresas que ela saiu e o que ela foi buscar, você começa a entender que tipo de pessoa ela é, o que motiva aquela pessoa. E aí você entende também se o que você tem para oferecer faz sentido para o tipo de pessoa que ela é, né? Porque no fim do dia você quer um casamento, né? Eu falo que um processo seletivo serve é como se fosse um namoro, né? Você quer que a pessoa se apaixone por você e você quer se apaixonar pela pessoa, porque quando isso acontece, raramente você não chega em algo muito bom, né? Raramente você vai perder aquela pessoa para uma outra oferta, ou, por exemplo, a parte de compensation, né, de grana vai ficar no meio, porque quando realmente rola essa química, é muito difícil não dar certo, né? Então, normalmente é isso que eu quero ver. A outra coisa que eu sempre pergunto, eu tento entender do que a pessoa tem orgulho que ela já fez, né? E por quê? De novo, para entender o que significa algo para se orgulhar para essa pessoa, né? E por que fazer aquilo foi importante? Foi porque teve muito impacto? Foi porque foi muito difícil, né? Eu também adoro perguntar qual foi a coisa mais difícil que a pessoa teve que encarar, né? Porque aí eu entendo também como que ela pensa sobre o que é difícil e como que ela superou aquela dificuldade, o que ela aprendeu, né? Então tem várias aí, mas essas são algumas das que eu mais gosto. É uma boa bússola, assim. Eu tenho o hábito de testar a bússola moral da pessoa, porque eu tive oportunidades, Cris, imagino que você também, ao longo aí do Nubank, de contratar pessoas que tecnicamente eram incríveis, mas que a bússola moral ela não apontava para o lugar que eu gostaria. Então, não funciona, porque o pessoal acha que é buchitagem, não é, tá, gente? Eu juro por Deus que não funciona, porque o time não quer trabalhar com essa pessoa daqui a pouco. Você tem uma cultura A, o cara aponta a bússola dele para B. Aí o time fala assim, cara, eu Não dá me sinto certo. confortável trabalhando com essa pessoa. E não adianta o cara ser bom, porque ninguém vai trabalhar com ele. Não existe Superman, né? Isso é só historinha que existe. O Steve Jobs fez a época. Quem dera fosse fácil assim, né? Então, quem dera não precisava de um puta time ali junto, trabalhando. Então, não funciona. Não tem jeito. Então, eu testo um pouco fit cultural. Hoje, o que eu faço, inclusive, lá na Singu, o pessoal entrevista todo mundo. A minha entrevista é soft skill. É para saber se tem fit cultural e se realmente funciona ali com base nas coisas que a gente precisa. Inclusive, gente, eu estava pensando numa transição de fazer a CFO, né, a Misa Maria, como CEO, e aí eu fui me consultar com a Cris.
A Cris deu uma aula lá de por que sim, por que não, pontos de atenção, não sei o que lá e tal. Acabou que eu decidi transformá-la em co-CEO, Cris, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, a empresa está muito melhor gerida do que era só por mim. Que Então, eu queria legal. te agradecer publicamente de por ter me ajudado a tomar essa decisão. E eu sei que você passou por um momento de mudança, agora ou não, eu não entendi. Porque o mercado anunciou que você virou CEO, mas eu não sei, você me falou, o que rolou ali? O que tá rolando? Não, rolou, foi um movimento natural, porque assim, você sabe que a gente está expandindo internacionalmente, né? A gente já Uhum. lançou no México, bom, falei disso mais cedo aqui na live, Sim, né? sim, sim, sim. E aí, nesse contexto, a gente precisa organizar algumas governanças, né? E o Davi, ele é o nosso CEO, mas ele agora ele tem um papel muito mais global, né? Do tipo assim, não só no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente já tinha, né, um country manager, uma pessoa que era responsável pelo Nubank no México, na Colômbia, e aqui no Brasil, historicamente, era ele, porque ele estava aqui, e a gente começou junto, e ele sempre foi CEO e tal. Mas à medida que a relevância do Nubank internacionalmente ela aumenta, a gente já fez uma aquisição nos Estados Unidos, né? Enfim, a gente viu essa necessidade de organizar isso um pouco melhor. E, ao mesmo tempo, no Brasil, eu já era, né, responsável pelo Nubank junto aos órgãos reguladores, junto ao governo, né, já fazia muita coisa da comunicação também externa aqui. Então, foi um movimento natural, assim, no dia a dia eu te falo que não mudou muita coisa, Não né? mudou em nada. É mais título mesmo. Sim, e eu continuo com os meus chapéus globais, né? Eu continuo responsável por marketing globalmente, por comunicação globalmente, por a área de políticas públicas que a gente tem. Eu tenho uma porção de coisas que reportam para mim, por exemplo, até o jurídico do Nubank até hoje reporta para mim. Então, é mais um chapéu aí que eu estou acumulando que na prática eu já tinha. Justíssimo. É só um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tá É, faltando, né? tava tranquilo. Tava tão tranquilo. Ô, Cris, uma coisa, a mulher empreendedora que está te assistindo agora, talvez ela esteja perguntando, pô, mas eu estou no meio do meu negócio aqui, e cara, acho que está na hora de eu fazer um shift na minha vida, estou super apaixonada, será que eu aceito casar ou não? Será que está na hora de eu ter um filho ou não? Você acha que tem hora certa para essas coisas, cara? Formar família, ter filho? Como é que foi isso na tua vida? Cara, eu acho o seguinte, hora ideal perfeita não existe, né? Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Agora é porque eu acabei de casar, agora é porque eu casei faz tempo, agora é porque minha mãe tá doente, agora é porque eu tô trabalhando muito, agora é porque eu quero ser promovida, agora é porque eu acabei de ser promovida, assim, agora é porque eu tô desempregada. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E, infelizmente para a mulher, né, isso é diferente do homem, assim, homem, né, pode ter 80 anos, pode conseguir fazer filho, mulher não, né, chega uma hora que o relógio biológico ali meio que fala, ó, colega, Tem né, um time. tem um time. Embora, claro que ao longo do tempo, na janela fértil, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, justamente em função disso, mas Mas tem um aumenta o limite, risco. aumenta o risco, tem um limite da natureza, né? Não é infinito. Então, o que eu gosto de pensar é o seguinte: claro, tem momentos muito ruins, né? Eventualmente, dentro de uma família. Mas eu acho que a gente tem que ser realista e não ficar esperando o momento perfeito e também entender o que a natureza coloca pra gente. Então, assim, uma mulher que quer ter uma família, que quer ter filhos plural, né? Tipo assim, que quer ter vários filhos. Ela precisa fazer uma conta ali meio de trás pra frente, falando, cara, tipo assim, a minha janela é essa. Então, começou a chegar ali no limite, e se isso é algo que ela quer, outro dia eu respondi isso numa caixinha, né, para alguém no meu Insta. A pessoa perguntando assim, ai, eu acabei de começar um trabalho, e aí eu tenho medo de engravidar, por outro lado, né, do tipo assim, eu tô ficando mais velha, eu não sei se tem muito tempo. Eu falei, cara, mas você quer se arrepender do quê lá na frente, né? A hora que você tiver 70, 80 anos, você quer olhar para trás e falar assim, pô, eu não construí a família que eu queria, porque eu achei que o chefe ia ficar bravo, porque eu fiquei grávida, sabe? Faz... Então, entenda as suas prioridades, entendeu? A minha família é minha prioridade. Sua primeira filha, ela nasceu quando você já estava no Nubank ou você ainda estava no bancão? Não, eu estava no Nubank. Então, a gente começou no Nubank, eu já tinha, sei lá, meus 30 e poucos anos, né? Então, assim, não vou te falar, nossa, né, eu não tinha muito mais tempo. Tinha algum tempo, mas também não era que eu era super novinha, né? Sim. Mas no caso da Alice, não foi algo assim super ultra planejado, mas também não foi algo que eu teve um pouco do susto, falei, nossa, mas já e tal. Mas falei, cara, é isso aí, vambora. E eu confiava na minha habilidade, né? Foi quando eu descobri que a mulher grávida era o mamífero mais eficiente do planeta A Terra, né? frase é perfeita. Eu falei, cara, assim, algum jeito a gente vai dar. E
Eu engravidei quando a gente estava ainda em stealth mode, né, do Nubank, assim, a gente não podia falar para ninguém o que que a gente estava fazendo. E eu estava gravidíssima quando a gente foi levantar nossa primeira grande rodada de capital, né, nosso Series A. Olha E só. eu fui com o Roadshow, você estava Davi, grávida. fui pitch, grávida de 7 meses, não era grávida, eu estava grávida de 7 meses, de Barrigão. barrigão, assim, fui para Califórnia com o Davi, reunião com o Sequoia, gravidíssima, entendeu? E o closing dessa rodada foi quando a Alice nasceu, e foi quando a gente lançou o Nubank. Eu falo que a Alice e o Nubank são gêmeos, né? Porque a Que gente lindo. lançou no mesmo mês. E o Davi foi me ver no hospital, a Alice tinha nascido, e levou os papéis do Series A para eu assinar, Ah, né? você tá de brincadeira. Sério mesmo, No você assinou no hospital. hospital? No hospital. Olha que história, cara. Em algum momento no Roadshow, você achou que alguém teve algum tipo de questionamento que pra você te incomodou pelo fato de você estar grávido ou você não chegou a passar por isso? Olha, rolou uns comentários, né? Do tipo assim, pô, pitch de mulher grávida eu nunca tinha visto, né? A gente não vê todo dia. Mas assim, eu, sinceramente, eu não acho que foi maldade ou preconceito. Pelo contrário, eu acho que eles viram, sabe, eles nunca tinham visto. Imagina eu, 7 meses, gente, vindo Não do é comum. Brasil. Eu não tava vindo sabe, assim, do tipo, não tinha dirigido para chegar ali, sabe, assim, do tipo, para São Francisco nem voo direto não tem, né? É, Então, a gente estava lá, eu acho que eles viram alguém que realmente estava disposto a fazer o que precisasse, sabe, assim, que estava inequivocavelmente comprometida com aquilo, sabe? mas Alguém que realmente estava muito afim. E isso, assim, eu quero acreditar que conta a meu favor. eu acho que eu interpretaria da mesma forma, cara. Se eu ver uma mulher grávida, um barrigão, fazendo pitch, eu falo, cara, essa pessoa tá muito determinada a fazer esse negócio. Porque, É assim, isso. é muito mais fácil ela ficar em casa. A É. verdade é essa. Ela não, ela quer fazer, eu sem a menor sombra de dúvida. Eu te fiz essa pergunta porque várias founders, mulheres, né, reclamam do fato de que muito poucas mulheres conseguem levantar funding, né? E algumas atribuem isso ao fato de serem mulheres. Eu, para ser bem sincero, Cris, eu sou super contra esse tipo de discurso, mas nesse caso eu não consigo discordar, tá? Porque realmente tem muito poucas mulheres que levantam funding. Eu já vi isso acontecer com pessoas próximas de mim, business bom, founders boas e puta, alguns fundos aqui do Brasil fazendo umas perguntas assim, extremamente machistas, não fazia sentido nenhum, sabe? Ai, mas puta, você tem um empreendedor na família, teu pai, ou alguém, você precisa, o que seu namorado faz? Eu acho tipo assim, o que meu namorado tem a ver com isso? O Né? que Eu que tô falando aqui importa? meu bem. Isso é super complexo, cara. Você tem visto isso acontecer? Assim, você deve falar com muito mais founders mulheres do que eu. Você tem visto esses relatos? E principalmente, você acredita de fato que existe esse bias para escrever mais cheques para founders homens do que mulheres? Você acha que esse debate realmente existe? Deveria existir, pelo menos? Cara, não é uma questão de opinião, não. Tem muitos estudos sobre isso. Tem um estudo que eu cheguei a ler que falava sobre as palavras usadas para descrever as fundadoras mulheres versus os homens, né? Então, assim, tem desde os clássicos, ele é muito assertivo, muito decidido, ela é agressiva. Ele sabe assim, tipo, com as suas alternativas negativas, né? Eu lembro do estudo falar assim que os homens eram vistos como desafiadores, como inovadores, e as mulheres como, sei lá, descoladas da realidade, sabe assim, do tipo, quando falando das mesmas coisas, analogamente, né? Então, eu acho que tem, o nosso cérebro funciona com base em várias associações, é daí que vem os vieses inconscientes, né, do tipo, os preconceitos, mesmo não racionais, né, do tipo, acho que a imensa maioria das pessoas são boas pessoas, elas não querem sentar ali na frente de uma mulher e falar assim, é uma mulher, não quero ouvir. Tipo assim, esse tipo de coisa hoje em dia é cada vez. Não vou falar que não existe, que é impossível, mas é cada vez mais raro. Eu acho que tem muitas coisas que estão ali intrinsecamente no nosso cérebro, porque, cara, quantas mulheres empreendedoras eles viram realmente ser bem-sucedidas, sabe? Tipo, então buga um pouco o cérebro, entendeu? Eu não tô falando isso para ser uma desculpa, mas é só um pouco de onde vem. É um debate importante, é um ponto de atenção que a gente precisa levantar, a gente precisa se questionar, né, quando a gente ouve essa coisa e realmente questionar se a gente está falando aquilo vindo desse lugar ou vindo de um lugar que realmente tem mérito, né? Então, acho que é uma discussão bem relevante. Eu não passei por isso, porque o que acontece? Como o Davi, meu sócio,
ele vinha da indústria de venture capital, ele era um investidor antes, né? Ele tinha muitas conexões nessa indústria e ele liderava o processo de fundraising. Claro que eu estava ali, eu participava dos pitches, eu trazia a minha perspectiva, mas ele era o CEO, né? Então, eu não, assim, embora o Nubank seja uma empresa que conta, né, de ter uma mulher fundadora que levantou muito dinheiro, mas eu não estava então eu não estava liderando esse processo, entendeu? Então, Sim. eu não Então, posso talvez você dizer não que eu tenha nem a senti. chance de sofrer com isso, né? Exato. Eu não posso Mas na dizer que tua eu sofri com opinião, isso. como mulher, tá? E hoje super bem sucedida, o que nós, founders homens, podemos fazer para poder ajudar nesse ponto? Aonde que é o nosso lugar aqui? O que a gente pode fazer? Então, eu acho que todos nós, eu não pude usufruir na vida de ter mentores, né, de ter pessoas que me ajudaram, assim, tudo que eu fui fazendo foi meio na raça, aprendendo do jeito que eu pude, né? E eu acho que homens ou mulheres, independente disso, eu acho que se a gente puder ajudar a mentorar, né, outras mulheres, toda uma geração aí que tem muito menos acesso, né, a essas oportunidades, a algumas dessas lições que a gente meio que aprendeu na raça aí, é algo que eu fiz bastante já e continuo fazendo, né? E nesse sentido, se a gente puder passar esse conhecimento para as mulheres e também alertar, né, os homens para, pô, peraí, você está falando isso dessa empresa, mas será que você falaria isso se fosse um João em vez de uma Maria ali, né? Eu acho que a gente parar para fazer essa reflexão é algo que é sempre poderoso, né? A gente só double check ali, sabe? Assim, do tipo, peraí, será que eu teria essa mesma reação, né? Às vezes, muitas vezes, só essa reflexão já vale bastante Faz em a gente bastante sentido para ponderar. mim. Faz bastante sentido, porque o que eu fico pensando é o seguinte, eu não gosto muito do discurso dicotômico que algumas alas criam, do tipo, falar, se essa empresa não tem 50% de mulheres, ela é uma empresa machista e tal. Eu não acho que tem que ser assim. E aqui vos fala uma pessoa cuja Singu é majoritariamente composta por mulheres, inclusive a líder da Singu, minha chefe, é uma mulher. Né? Então, assim, eu estou falando isso com propriedade, e sendo que eu faço ao contrário, tá? Que tem mais mulheres do que homens trabalhando na Singu, a liderança é de uma mulher. Mas eu não acho que a liderança é de uma mulher, e sinceramente, não é porque ela é uma mulher, não, tá? E porque é uma empresa que lida com alguns produtos femininos, como um E. É porque ela era melhor mesmo. Sem a menor sombra de dúvida. Você lembra que eu te falei isso? Né? Eu falei, ela é melhor que a Lembro. gente, não tem conversa. Ela é melhor do que o meu diretor de operações, ela é melhor do que o meu CMO, ela é melhor do que o meu CTO, ela é melhor do que eu, para aquela função, né? Uhum. Para fazer a função de CEO no estágio que a empresa está agora, adquirida pela Natura, em earnout. Ela, puta, é uma menina que veio do BBA, que, puta, sabe, tem uma experiência que ali conta muito. E é muito boa de execução também, e principalmente tem um tato maior com as pessoas, melhor do que o meu. Então, naquele momento ali, ela era super útil. Então, é por isso que eu sou contra esse discurso de que eu tenho que abrir vaga porque o fulano é rosa. Ou porque o fulano é... Puta, sabe? Não tem dessa. Para mim, se você é competente, eu tenho que simplesmente colocar o jogo em posição de igualdade, de competição, dizendo, olha, eu não tô nem aí por sua preferência sexual, por teu gênero, por sua cor. Eu quero saber quem é bom. Eu acho que talvez os gestores, Cris, eles têm muita dificuldade. Talvez não, eu falo com propriedade. Tem 18 mil alunos de gestão 4.0 hoje. Eu falo com propriedade. Eles têm dificuldade de saber onde que eles estão acertando e errando. Por quê? Porque não sabem escolher os seus KPIs. Então, muito menos para poder gerir as pessoas. Então, às vezes, ele não sabe de forma objetiva analisar o que aquela pessoa tem de bom e o que ela tem de ruim. Então, ele não consegue escolher e acaba escolhendo por bias. Eu tenho mais similaridade com essa pessoa, esse cara gosta de futebol americano, eu também, a gente toma cerveja junto, eu acho que ele pode ser um bom líder. Isso é bias. Né? Eu acho que as mulheres acabam sofrendo com isso, porque como a maioria dos gestores são homens, eles com bias, né, enviesados, acabam escolhendo outros homens que têm esse ponto de similaridade. Então, acho que o que eu deixo de dica aqui, que vivi isso na pele agora para vocês, gente que estão me ouvindo aqui, gestores e founders homens, passem a metrificar de forma objetiva as qualidades e os defeitos dessas pessoas. Tem formas de metrificar que vocês vão ver que vocês estão tomando muita decisão errada por bias, tá? Você hoje, Cris, você trabalha, obviamente, com um painel gigante de métricas, né? Agora, eu, pelo menos, em um determinado momento da minha vida, eu falei assim, bom, tem muita métrica que eu sei que eu tenho que olhar, a hora ou outra eu tenho que olhar, mas o que eu acompanho no dia a dia mesmo, assim, dedo no pulso, é mais ou menos umas 20 métricas. Não estou falando que é o certo, estou falando que eu faço, tá?
Como é que funciona do teu lado, assim, as coisas que você vê todos os dias ali? É coisa pra caramba? Você foi diminuindo, foi afunilando? Como é que funciona isso para você, essa gestão de métricas na tua vida? Então, a gente, no Nubank, a gente tem uma reunião semanal, né, que a gente chama de Weekly Operating Review, que a gente olha todos os nossos OKRs, né, no nível Nubank, assim, para a empresa como um todo. Então, lá deve ter por aí umas 15, 20 métricas e tal, que juntas, né, formam ali os OKRs. Isso é para a Isso. companhia como um todo. Né? Nos meus times, as áreas que eu sou responsável, elas são menos orientadas a métricas, assim, não é venda do dia, sabe assim, do tipo, não precisa de um controle de métrica tão específico e tão granular e com uma frequência tão alta, né? Mas, a maneira como eu faço gestão, eu sempre sei quais são as, sei lá, 4, 5 grandes coisas que estão acontecendo, que precisam da minha atenção, e em que estágio elas estão e o que precisa acontecer naquela semana. E é nisso que eu foco, né? Do tipo, é isso que eu vou prestar atenção. Então não são números especificamente, quando eu falo, talvez, de algumas das coisas mais especificamente que eu estou envolvida, números a gente olha no bem como um todo, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Ou seja, você tem um play provavelmente de one-on-one com essas pessoas que são donas dessas 4, 5 coisas e você está Sim, constantemente em contato com elas, meio que perguntando o que eu posso fazer para o negócio andar, né? Você sim. acaba sendo uma resolvedora de problemas ultimately ali, né? Uma pergunta que eu faço sempre para os meus times é como que eu te ajudo, né? Justo. Eu, fa- Essa é a principal. eu faço isso também. Eu tenho um troço para mim, Cris, que na minha cabeça é o seguinte, ó, quando existe uma função que é importante estrategicamente, uma alavanca que é estrategicamente importante, aí eu me pergunto assim, tem alguém melhor do que eu para fazer isso? Se eu não tenho, eu faço. Se tem, beleza, eu coloco a pessoa. E se não tem, e puta, eventualmente ou eu não quero fazer, ou eu acho que eu posso conseguir alguém melhor, a segunda pergunta é, eu posso pagar por alguém melhor? Uhum, Se puder pagar, eu arrumo. Se não puder pagar, eu faço. Então eu tento tocar pro lado e deixar só aquilo que de fato eu tenho que fazer. Então, sei lá, quando a gente foi fazer o banco da Singu lá, né, que a gente pegou aquele banco white label lá e começou a rodar as operações de financeiras de Singu. Falei, pô, eu vou tocar esse negócio, porque a Maria estava ocupada com outras coisas e tal, eu preciso fazer isso. Então eu peguei e fiz. Eu não gosto de trabalho burocrático, né? Você sabe tanto que é uma burocracia para começar a rodar essas coisas. Eu odeio isso, mas eu falei, tem que fazer, né? Fazer o quê? Eu não tenho grana para pagar outra pessoa para fazer, aqui pela empresa, então eu vou ter que rodar esse negócio. Peguei e fiz aquilo ali. Mas o que eu posso, eu toco pro lado e fico focado nisso aí, tá? De chegar nas pessoas chaves e perguntar também assim, o que eu posso fazer para destravar, né? Porque aí a pessoa fala, puta, eu precisava falar com a Cris no Nubank, né? Pô, um executivo não vai ter acesso à Cris no Nubank, difícil. Eu às vezes tenho. Então talvez eu uhum, consiga fazer essa ponte e destravar algumas coisas que as pessoas não conseguem, né? Eu acho que é um sim. hack de gestão super importante, assim, que principalmente as pessoas que passam em gestão 4.0, vai muita empresa familiar. E o cara tá grande lá, tá aqui. Você tá faturando 80, 100 milhões por ano e tá com aquele Uhum, negócio, aquela gestão do vô que ele quer fazer tudo. Ele é o centralizador. Ele controla o DRL, ele controla compras. E aí, pô, e o cara bate no teto que ele não consegue crescer. Porque ele não sim. consegue fazer exatamente o que você E não faz, né? escala, né? Não escala. Ele não se torna escalável. É. Né? Que é o que você faz hoje quando você abre para outras pessoas. Só Gente, para comentar esse ponto, Thales, eu tô na claro. outra ponta, cara. Tipo, os meus times perguntam, falam assim, você quer estar nessa reunião? Você quer ouvir? Eu falo assim, gente, eu quero não fazer. Assim, tudo que eu puder não fazer, eu quero não fazer. Eu tô na ponta Justo. oposta. Eu quero falar assim, eu quero que vocês me falem e falem assim, Cris, não tem jeito. Essa aqui você tem que fazer. Essa aqui você tem que estar. Tipo assim, se não for assim, eu nem vou. Justo. Justo. Você contrata gente boa o suficiente exatamente para isso, né? É Você isso. dedicar para atenção ao que realmente importa. Cris, muito obrigado. Foi um prazer fazer mais essa live com você. Boa noite. Aproveita o restinho da sua sexta-feira aí, Valeu. botando as crianças para dormir. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu.